antes, temos que retomar um pouco sobre a história do Baixo Império Romano. Eu falei no último vídeo sobre o sistema de colunato que daria origem ao sistema feudal, em que os povos bárbaros invadiam cidades romanas e os habitantes, os populares, começavam a migrar por campo, e esses fazendeiros ricos começavam a abrigar essa população, esse êxodo urbano, Urbano geraria esse sistema de colunato, em que o senhor, esse fazendeiro que abrigou esses populares, eles deveriam dar uma parte dessa produção para esse fazendeiro. E uma outra coisa que eu quero mencionar aqui nesse começo desse vídeo é que no século I começou a ter uma crise religiosa no Império Romano por causa do cristianismo, Ele começou a ser difundido dentro do Império Romano e começou pelas camadas mais baixas do Império. Os pobres, os escravos, os estratos mais baixos da pirâmide social romana. E principalmente os apóstolos iniciaram a difusão da mensagem de Cristo, após o martírio do mesmo, Ocorrido primeiramente na época do reinado de Tibério, Os apóstolos difundiram, começaram a difusão, e São Pedro fundou o Bispado de Roma. Ele foi martirizado e dizem que ele foi forcado, não desconhecendo o motivo. E também podemos mencionar aqui na época do Baixo Império Romano, lembrando aí que em 177 praticamente é um dos últimos anos que Roma realiza uma campanha militar lá, os Dácios, contra os Dácios. Praticamente foi a última luta, de Roma, lá que teve a coluna de Trajano. E depois Roma não parou de se expandir, e já no século III de nossa era, ou seja, 201 a 300 de nossa era, iniciou uma crise no Império, abalado por problemas econômicos e militares, políticos e religiosos. A crise econômica tinha suas origens na secessão das guerras, de conquista e da consequência na redução do número de escravos. Ou seja, lembrando que os escravos, essa mão de obra escrava, era o que gerava lucro, para os romanos, que eles eram um sistema latrocida, a Roma antiga, em que eles roubavam, matavam outros povos. Agora geraria, um déficit orçamentário, resultaria no aumento das despesas, e que levaria o poder político a aumentar excessivamente os impostos. Os preços se elevariam e os mercados se retrairiam, e a produção consequentemente iria declinar. E como eu já falei anteriormente, começaria o êxodo urbano por causa dos povos bárbaros, da concentração da vida no campo em propriedades autossuficientes chamadas vilas, precursoras dos feudos medievais, caracterizando-se pela economia agrária de consumo como o trabalho exercido em termos de meação. Os clientes, ou seja, os romanos, latinos, e os colonos, geralmente povos germânicos, cultivavam a terra, entregando metade de sua produção ao dono da mesma. Os pequenos proprietários endividados, chamados de precários, tinham o mesmo estatuto, sendo, porém, livres, ao passo de que os clientes e os colonos viam-se presos à área em que se trabalhavam. Isso vai lembrar futuramente quando os servos da gleba e o senhor feudal, em que viveriam um regime de semi-escravidão.
E, prosseguindo, lembrando que Saulo, né, Paulo de Tarso, apesar de ter sido um primeiro momento perseguir os cristãos, depois ele mesmo iria se converter numa história lá, que ele estava indo para Damasco lá e teve uma visão de Cristo falando porque o persegue, aí ele se virou cristão. E depois, na época lá do imperador Nero, também teve outras perseguições, que Roma, em 64, nossa era, foi queimada num grande incêndio, e aí ele culpou os cristãos, aumentando ainda mais a perseguição sobre os mesmos. Nas perseguições posteriores, os cristãos foram acusados de não cultuar os deuses pagãos, nem mesmo o imperador, considerado divino desde que Otávio se tornou Augusto, ou seja, nesse caso quer dizer imperador, né? Além disso, atribuía-se-lhes as responsabilidades pelas calamidades que ocorressem, por exemplo, como enchentes ou tempestades, pestes e incêndios. A última perseguição foi desencadeada entre 303 e 304 de nossa era pelo imperador Diocleciano, que governou de 284 a 304 de nossa era. Quase sempre os imperadores tentavam colocar a população contra os cristãos, buscando o apoio da plebe pagã. Contudo, as perseguições tiveram um efeito contrário ao esperado, pois acabavam convertendo espectadores pagãos em impressionados com a firmeza e resignação dos cristãos diante do sofrimento. No ano de 303 de nossa era, Constantino baixou o famoso Edito de Milão, proibindo as perseguições aos cristãos e dando-lhes liberdade de culto. A partir de então, a difusão do cristianismo ganhou um impulso ainda maior. Em 390 de nossa era, o imperador Teodósio proibiu o culto pagão e oficializou finalmente o cristianismo como a religião oficial, sendo que o cristianismo seria a única instituição que sobreviveria à queda do Império Romano. Com a difusão do cristianismo, nessa época o clero cristão já estava estruturado em presbíteros que obedeceriam aos bispos e os bispos das cidades. E também obedeceriam ao clero secular, que vivia em contato com a sociedade laica, ou o mundo, do latim saeculum, se contrapunha do clero regular, constituído pelos monges ascetas, que viviam isolados nos desertos. Era chamado de regular porque obedecia a uma regra que impunham a castidade, a pobreza e a renúncia aos bens materiais. A primeira regra foi estabelecida por São Basílio, seguindo-lhes a de São Bento, os beneditinos. Portanto, ao mesmo tempo em que enfraquecia o poder imperial, o poder de Roma, o cristianismo tornava-se a própria base legal do poder no final do império. Mas a situação se agravava. A crise política estava iminente, intimamente relacionada com os problemas militares, pois o exército conturbava a ordem nas épocas de sucessão imperial. Já na última fase do Império, Diocleciano, que governou 204 a 304, tentou contornar este problema e dividiu o Império Romano em 4 partes, e essa divisão ficaria conhecido como Tetrarquia. Depois de sua morte, as disputas sucessórias remanescentes renasceram, pois Constantino reunificou o Império. Outras divisões se verificariam, até a última determinada por Teodósio em 395 de nossa era, que criou o Império Romano do Ocidente, que seria Roma,
do Império Romano do Oriente, que seria Constantinopla, a civilização bizantina. E depois dessa divisão, nunca mais o Império se reunificou em sua integridade, pois os bárbaros ocuparam a parte ocidental, enquanto o Império do Oriente, ou Império Bizantino, sobreviveria até a conquista muçulmana de Constantinopla em 1453. Lembrando que o nome bizantino vem da cidade de Bizâncio, que é uma antiga cidade helênica fundada no Mar Negro em 667 a.C. Eu esqueci de dizer também aqui que os bispos das cidades menores obedeciam aos bispos das capitais e das províncias, as ditas metropolitanas, e estes aos bispos de grandes cidades, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Por exemplo, os chamados patriarcas, estes enfim obedeciam ao Papa, bispo de Roma, cuja autoridade sobre os cristãos foi oficializado pelo imperador Valentiniano III em 455 de nossa era. E lembrando também, devemos mencionar o Concílio de Niceia, famoso concílio em 325 de nossa era, em que participaram os primeiros bispos da igreja paleocristã e também o estabelecimento dos primeiros símbolos da fé da cristandade, tendo lugar em Niceia, a tal Iznik, na Turquia, que ocorreu em algum momento entre 20 ou 25 de julho de 325 de nossa era. Aí teve as invasões bárbaras já mencionadas, em que os germânicos penetraram dentro do Império Romano, começando aí com os vândalos, com os visigodos, ligados por ali, que saquearam Roma e fixaram na Península Ibérica e no sul da Gália, constituindo o primeiro reino germânico dentro das fronteiras do Império. Os vândalos seguiram-lhes as fronteiras do Império. Os vândalos seguiram-lhes o exemplo, saindo do Danúbio, cruzando a Gália, a Espanha e se estabeleceram na África do Norte. Os francos ocuparam o norte da Gália e os anglos e saxões invadiram a Britânia, a atual Inglaterra, ocupando as terras baixas. Com o Império acelerando a decadência, os bárbaros germânicos lançaram sobre aquilo que restavam do esplendor do mundo romano. E em 476 de nossa era, o Império Romano do Ocidente reduzia-se ao território da Itália. O imperador Júlio Nepos foi deposto por Orestes, chefe do exército, que colocou o filho de 6 anos no trono, em nome de Rômulo Augustulo. Odoacro, rei dos Érulus, chefe bárbaro, aliado de Júlio Nepos, deu um contragolpe, afastou Orestes e Rômulo Augustulus assumiu o título de rei da Itália. As insígnias imperiais foram enviadas para Constantinopla, que significava, ao menos teoricamente, a unificação do Império sobre o domínio de Constantinopla. Mais tarde, o imperador romano do Oriente, Zenon, pretendia livrar-se dos ostrogodos, que lhes causavam problemas, concedendo-lhes a Itália, chefiados por Teodorico. Esses bárbaros foram o último reino germânico no Ocidente, o reino gótico da Itália. E agora vamos entrar na Idade Média. Sim, vamos finalmente entrar
no período da Alta Idade Média, após a queda do último imperador romano do Ocidente, 476, deposto pelos bárbaros germânicos, o Império do Ocidente deixou de existir. Não obstante, o congênere oriental sobrevivia por um milênio. A sobrevivência do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino de Bizâncio, antigo nome de Constantinopla, pode ser explicado pela manutenção das vias no comércio internacional nas mãos dos bizantinos e pela preservação de Constantinopla como um dos terminais das rotas procedentes da Ásia. Sim, agora finalmente entramos na Idade Média. E apesar da expansão islâmica responsável por uma considerável redução de seu território, o Império Bizantino logrou manter sua importância econômica no comércio, proporcionava-lhes as rendas necessárias e a manutenção de um exército ainda expressivo. Após invasões bárbaras, o Ocidente Latino foi parcialmente germanizado, ao passo que o Oriente permaneceu apegado à cultura grega e ao orientalismo. Vale lembrar aqui duas importantes batalhas que ocorreram na época da Antiguidade Tardia, né? Entre romanos e vândalos, que eu esqueci de mencionar no outro vídeo. A Batalha do Cabo Bon, entre vândalos e romanos, e a Batalha de Cartagena, de 469 de nossa era, que Roma perdeu. Mas voltando, o governo de Justiniano e o apogeu do Império. O Império Bizantino atingiu seu auge e seu esplendor com Justiniano, 527-565, ambicioso aliado à camada mercantil, empreendeu a reconquista do antigo Império Romano do Ocidente. Para tanto, organizou um grande exército e uma poderosa frota. As conquistas objetivavam a preservar as bases econômicas do Império Romano do Oriente, restaurar a unidade do Império Romano e as relações comerciais entre as cidades do contorno mediterrâneo. Foram ativadas a partir das vitórias do general bizantino Belisário, que dominou o Egito e sua enorme produção de trigo. O avanço militar prosseguiu sob a chefia de Belisário e outro general competente, Narsés, que destruíram o reino dos vândalos no norte da África e o reino dos ostrogodos na Itália, e ocuparam seus territórios. O limite máximo da reconquista bizantina foi o sul da Península Ibérica, tomando aos visigodos. Lembrando que um importante capítulo nesse momento aí do imperador Justiniano é a revolta de Níquea. Ele construiu um hipódromo onde aconteciam corridas de bigas. Sim, corridas de bigas. No reinado justiniano ocorreu uma importante revolta popular com reflexo da exploração econômica e opressão que eram submetidas às camadas inferiores. O pretexto para a insurreição surgiu no hipódromo de Constantinopla, onde bizantinos acompanhavam com apaixonado interesse as disputas entre as equipes das cores verde e azul. Azuis, né? A proclamação de uma vitória duvidosa em uma das corridas desencadeou um tumulto que logo transformou a rebelião em rebelião. Os insurretos marcharam contra o palácio do imperador imperial aos gritos de Níquea, 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 que em grego significa vitória. Daí o nome dado à revolta.
revolta, também chamada de Revolta Nika. O movimento foi esmagado graças à energia da Imperatriz Teodora. E é isso aí. Esse é o começo da Idade Média. E ainda vou falar futuramente da expansão do islamismo. Que começou acho que em 711, teve a Batalha de Poitiers. É isso aí, pessoal. Esse foi o começo. Curtem, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever. E se você estiver visitando esse canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho e no botão de se inscrever. Falou, forte abraço a todos.